Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Agro, podcast do Senar Rio Grande do Sul. Eu sou Henrique Padilha e hoje, aqui diretamente da Expo Inter, do estúdio da Casa do Senar, temos a imensa satisfação de receber aqui Jerônimo dos Santos. Seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui participando desse podcast, dessa entrevista. Então é um prazer poder trazer um pouco do nosso trabalho, né, do dia a dia do nosso trabalho no Senar. Tá bom, maravilha. Obrigado por aceitar o convite, Jerônimo, para a gente conversar hoje sobre o tema ferrajamento de equinos. É um tema aí que a gente, inclusive, está com a oficina acontecendo no stand aqui do Pavilhão Internacional da Expo Inter 2025. Te apresentando, Jerônimo, aí que já tem uma vasta experiência na área de equinos, né? Atua aí há mais de 20 anos, correto? Isso. Na parte de ferrajamento, a parte de doma racional, manejo de equinos. Maravilha. Para a gente começar esse bate-papo, vamos começar pelo começo, pelo óbvio, né? O que é o ferrajamento e qual a importância dessa técnica para a saúde e o desempenho dos equinos, dos animais? Pois então, é importante esse trabalho justamente pela questão de dar condições de deslocamento, né? Então gerar uma espécie de proteção a mais, além da questão da resistência que o casco, que os membros locomotores do animal já têm, né? Naturalmente, o cavalo tem uma estrutura locomotora bem resistente, mas o ferrajamento vem com essa intenção, né? De acordo com o terreno, com a situação que o animal convive dentro do trabalho ou do esporte, promover proteção e equilíbrio, balanceamento dos membros, né, das quatro patas dos membros do equino, né? Então, o nosso trabalho, através do casqueamento e do ferrajamento, proporciona essa situação de qualidade e de bem-estar para o animal, né? Entendi. E todo o cavalo precisa ser ferrageado, né? Realizar o ferrageamento? Ou não? Por exemplo, aquele que fica a campo, comenta um pouco sobre isso. Existem essas características que a gente pode definir como diferenças, né? Então, não são situações iguais. Dependendo do terreno, dependendo da atividade do cavalo, a gente opta ou não pelo ferrajamento, né? Então, animais que permanecem mais a campo, que vão ter um trabalho dentro de um ambiente mais natural, normalmente a gente preconiza apenas o casqueamento. Mas quando esse animal tem um desgaste excessivo do casco, pelo trânsito num terreno mais abrasivo, aí não tem como escapar do processo do ferrajamento, da aplicação da ferradura. Então ela se torna necessária. Mas esse trabalho, essa ideia tem que ser sempre debatida entre o proprietário, entre o veterinário e o ferrador para decidir qual a melhor ação a ser tomada, né? Então é mais ou menos assim que funciona no dia a dia, né? A gente precisa saber a realidade daquele indivíduo, né? Daquele animal. Entendi. Então, por exemplo, um cavalo da brigada militar que normalmente transita entre asfalto, né, ou ruas de pedra, ele necessariamente precisa Precisa. fazer uso. Precisa. Esse animal que está dentro de um ambiente, vamos dizer assim, de certa forma, artificial, que não seria o ambiente natural de vida do cavalo, no trabalho específico, como por exemplo na brigada militar, no policiamento, que vai estar em cima de calçamento, asfalto, é necessário. Então, e para isso às vezes ainda tem opções de uma ferradura, de um modelo que seja mais específico ainda para aquela característica de terreno ou de trabalho do animal, né? Mas sem dúvida, tem que fazer o ferrajamento, né? Então, tem que fazer a aplicação da ferradura com a intenção de gerar proteção e equilíbrio para esse animal nessa situação de trabalho, né? É Entendi. bem importante. Legal. E tu comentou, dependendo do tipo de material, não necessariamente é só de ferro, existem outros tipos. Justamente. Existem hoje no mercado, nós temos uma diversidade de opções, de modelos de ferradura, de materiais a serem usados, tanto na confecção artesanal da ferradura, quanto daquela ferradura que já vem pronta de fábrica, que é feita pela indústria. Uhum. Então nós temos ferro, alumínio,
borracha, tacos de madeira que são usados dentro de alguma situação de doença, né, em algum tipo de problema, mas o básico, o mais comum hoje, que nós, não só de hoje, né, porque o ferrajamento é algo bem mais antigo, né, então ele tem aí uma história aí de 4, 5 mil anos, e desde então, desde que o homem dominou os metais, começou a fazer esse trabalho com ferro, bronze, alumínio, outros materiais, o que melhor se adequou à situação foi o ferro. Então, isso há mais de 4, 5 mil anos se utiliza como principal material para a confecção da ferradura, o ferro, tanto que ela recebeu, né, esse nome, ferradura, né? Mas hoje tem subprodutos, né? Tem outros materiais que podem ser utilizados sem dúvida. Que legal, interessante, eu não sabia, até de borracha, então. De borracha, silicone, Legal. então vários outras, claro que com uma utilização mais específica, mas existe, né? É importante que as pessoas que estão no meio, né, que trabalham com cavalos, saibam da utilização desses materiais de acordo com uma característica mais específica, mas existe sim. Legal, interessante. E falando mais da técnica, da profissionalização, como é que é o processo de ferrajamento, o passo a passo? O que precisa fazer? Conta um pouco assim, tentando trazer aquilo da prática que a gente faz na oficina e também nos cursos. Exato. É um trabalho que ele demanda conhecimento, demanda um estudo muito aprofundado, principalmente da questão biomecânica, né? Então, quando a gente participa de um curso, tanto aprendendo quanto ensinando, mas no caso mais específico do Senar, do nosso trabalho que nós desenvolvemos no Senar, dentro do curso de ferrajamento, a gente aborda vários temas, né? Então, a biomecânica, a parte anatômica do casco, ou seja, de todo o membro locomotor, até chegar nas ferramentas que a gente vai utilizar, né? Então, a saúde do casco, as ferramentas têm que ser, vamos dizer assim, que debatidas, explicadas de uma forma bem completa para que esse profissional saiba realmente o que ele está fazendo, né? Então, a ideia e o propósito do Senar, no sentido do trabalho, do treinamento que a gente oferece, a gente procura mostrar todo o ferramental e toda essa parte, né, também de estudo anatômico do membro. E se utiliza várias ferramentas, né, que, Por exemplo, por exemplo, basicamente a gente trabalha para conseguir fazer a parte do casqueamento, as facas de casco, que também são conhecidas como rinetes, que são utilizadas para fazer a limpeza do casco, a limpeza da sola, a grosa, a torquês de casco, que seria o nosso cortador de unha, vamos dizer, porque o casco é uma unha, ele tem a mesma característica fisiológica da unha humana, então com mais ou menos os mesmos componentes. Então se utiliza basicamente para o casqueamento as facas de casco, a torquês de casco e a grosa. Então com esses três equipamentos a gente já consegue fazer esse trabalho de uma forma, claro que simples, objetiva e com o resultado que se deseja, né? Não, perfeito. E qual o tempo médio que dura primeiro para fazer a prática do ferrajamento e depois, em quanto tempo eu preciso trocar essa ferradura? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante e importante de que a gente traga ela, né, então, para esse debate, justamente pela questão de saúde. O cavalo, em si, o crescimento do casco dele é em torno de 0,5 centímetro a 1 centímetro ao mês. Parece pouco, Né? mas é um crescimento suficiente para gerar um desequilíbrio. Então aí é onde entra a questão do casqueamento e dentro de uma eventual necessidade o ferrajamento. O intervalo ideal que a gente preconiza como orientação técnica para durante os treinamentos do Senar e, enfim, a nível mundial se fala a mesma coisa, é em torno de 4 a 5 semanas. Então, o intervalo entre um ferrajamento e outro. E o tempo médio que o profissional leva para desenvolver essa prática depende da condição de escolha da ferradura, depende do material a ser utilizado,
mas em média em torno de 1 hora e 15 minutos para que se faça todo esse processo do casqueamento e do ferrajamento. Normalmente, quando é apenas o casqueamento, é um pouquinho mais rápido, em torno de 20 minutos, meia hora, a gente consegue fazer todo o processo nos 4 membros locomotores do animal. Mas é importante sempre salientar principalmente esse intervalo entre uma aplicação, entre um casqueamento e outro, ou entre a aplicação de uma ferradura e outra. Então, o período médio que a gente deseja para que se tenha saúde e boas condições de vida para o cavalo são 4 semanas. Uhum. Então, isso é muito importante deixar essa mensagem, né, para que proprietários, ferradores, dê esse acompanhamento técnico para os seus animais para evitar certos problemas, né? Uhum, perfeito. Não, bacana. E quando o processo é mal feito, tem algum risco para o animal? Acontece, por exemplo, falando agora já de bem-estar e saúde animal, tem algum risco para que, né, que dê alguma doença, enfim, né? Pensando se o aplicador lá, o operador, não seguiu os preceitos corretamente, o que pode acontecer com o animal? Com certeza. Então, existe a possibilidade sempre de haver algum tipo de distúrbio, de problema, e alguns podem ser por erros de trabalho, sem dúvida alguma, né? Então, Uhum, claro que se trata de um ser vivo, né? Então, que tem uma característica de crescimento de casco, uma característica genética, então, que tem situações herdáveis de pai e mãe, mas quando se trata da aplicação da ferradura ou do casqueamento, se o profissional não tem o conhecimento adequado e durante a manipulação, né, daquela estrutura, ele cometer algum erro, vai com certeza prejudicar principalmente o deslocamento. Então, vai trazer algum prejuízo a médio ou longo prazo e às vezes também de imediato, né? Então, por exemplo, durante a aplicação do cravo, que é um dos fixadores mais comuns da ferradura, uhum, se ele for aplicado no local errado, então existe uma região do casco que a gente chama de linha branca, que é o que divide a parte sensível do casco e a parte não sensível. Então, se no momento da aplicação do cravo, que fixa a ferradura, for colocado dentro dessa região sensível, o cavalo provavelmente já vai ter pulso acelerado em questão de minutos, já em seguida vai ter febre e provavelmente ele vai apresentar algum grau de claudicação, que seria um grau de manqueira, uhum. impossibilitando ele do trabalho. E isso, se não for corrigido de imediato, em questão de dias, esse animal perde, vamos dizer assim, aquela função de trabalho, né? Ele fica inapto para o trabalho. Então, é uma situação que pode ocorrer, sim. Não, então, super importante saber exatamente qual a região que se coloca o cravo, seria o prego. Seria o Uhum. prego, O prego, vamos, né? né, A grosso resumir, né, modo, a né? grosso modo, é isso aí. E, e não só dessa maneira que consegue fixar a ferradura. Estava comentando, poderia ser fixado por cola, por exemplo, com outro Isso. material? Existe hoje no mercado, dentro de uma situação específica, outros materiais, tanto no sentido de modelos de ferradura, quanto no sentido de fixação, né? Então, que podem ser usados. Mas a gente tem que lembrar que essas outras situações, elas são realmente específicas quando a gente subdivide o ferrageamento em 3 níveis. Então, nós temos a base principal, que seria a proteção. Então, o principal fundamento do ferrageamento, o principal objetivo seria proteger o casco, Uhum. dar equilíbrio e proteção. Mas a gente pode subdividir esse trabalho no trabalho ortopédico e no trabalho terapêutico. Então, quando o animal tem algum desvio ósseo, algum desvio de nascença, algum desvio adquirido, às vezes por erro de casqueamento, por erro de ferrageamento, se utiliza muitas vezes outras formas de ferradura e de fixação. Cito como exemplo gesso, silicone, tacos de madeira, então que podem ser utilizados, resinas, né, então para
justamente nessa parte, nessa subdivisão da ortopedia e também quando a gente fala de terapia. Então, num outro segmento terapêutico do casqueamento e do ferrajamento, a gente também acaba utilizando esses materiais, né? Então, como a gente citou, alumínio, a própria palmilha de borracha, de silicone e a fixação através de parafusos quando existe a necessidade terapêutica, né? Então, hoje, com toda a tecnologia que se desenvolveu ao longo de muitos anos, a gente tem essas opções e essas subdivisões de trabalho no ferrajamento. Legal. E uma curiosidade, esses, por exemplo, o cavalo de esporte, ele usa também a ferradura de ferro, metal, ou é um outro tipo, por exemplo, né? De acordo com a performance desejada dentro de uma modalidade, a gente pode observar que existem diferenças pela própria questão da modalidade. Sim. Citando como exemplo o freio de ouro que está Uhum. acontecendo aqui. É uma prova dinâmica com várias etapas. Então, em algumas etapas se preconiza paradas bruscas, giros, movimentos que precisam de uma facilitação para o cavalo. Além do treinamento, pode-se utilizar algum modelo de ferradura ou alguma modificação na ferradura para facilitar determinado movimento. Então existe diferença sim. Então a gente trabalha com ferraduras que possam diminuir a alavanca do movimento, facilitando o deslocamento do cavalo, por exemplo, num giro, que seria o mesmo spin que se faz, por exemplo, na prova de rédeas western americana, por exemplo, que também é praticada no Brasil, e também numa outra característica de facilitação de movimento, por exemplo, do esbarro, que seria uma parada brusca. Então existe uma ferradura específica para essa atividade, que vai facilitar. Óbvio que esse animal precisa estar bem treinado e essa ferradura ela é uma ajuda a mais para que ele consiga cumprir aquele movimento de prova, né? Entendi. E no hipismo é outra ferradura, para salto, Isso. outra específica para isso. Também. Então, é como a gente conversou, para cada modalidade é natural que dentro de uma discussão da equipe entre veterinário, treinador e proprietário, mas principalmente o veterinário e o treinador e o ferrador vão dialogar juntos para descobrir qual que seria a melhor ferradura, então a melhor modificação para se fazer. No caso do hipismo, por exemplo, se utiliza uma ferradura com uma modificação, às vezes, onde ela recebe algumas garradeiras, que a gente chama de rampão, vamos dizer assim, então, ou existem vários modelos que se utiliza. E dentro dessa questão do hipismo, por ser uma pista de grama, diferente, normalmente é uma pista que não tem areia, algumas sim, outras não, se utiliza isso para que esse cavalo tenha um melhor equilíbrio, né? Então, para que ele escorregue menos. Então, realmente, então a gente dentro dessa gama de opções, tanto de esporte, a gente vai encontrar também essa gama de ferraduras e de modificações mais específicas. É como se fosse um jogador de futebol que usasse a chuteira com trava alta, trava baixa. Trava para chuva, trava para dia seco. Eu sempre cito o exemplo também da Fórmula 1, pneu de chuva e pneu de sol, né? Então, no cavalo, a gente, de certa forma, também a gente pode comparar. Perfeito. Que acontece assim. Perfeito, legal. E quanto custa em média um serviço de ferrajamento hoje no mercado? Esse é um tema bem polêmico, né? Então a gente acaba sempre tendo muito cuidado em colocar uma opinião. Até porque dentro da pergunta, dentro da conversa que a gente teve anteriormente da questão dos tipos de ferrajamento, né? Então dessas 3 subdivisões que existe, do ferrajamento de proteção, do ferrajamento ortopédico e do ferrajamento terapêutico, aí existe também variações no valor. Então, por exemplo, quanto maior for a dificuldade, a complexidade do caso terapêutico, provavelmente esse valor também vai ser, né, equivalente. Sim. Então não tem como a gente comparar com um trabalho de proteção. Sim. Dentro da questão do trabalho de proteção, por exemplo, vamos
pensar no que seria o mais comum. Um cavalo saudável, um cavalo que está em dia e que vai ser apenas feito o casqueamento e o ferrajamento para proteção. Uhum. Hoje ele está variando. No Rio Grande do Sul, então eu digo por uma experiência que eu percorro todo o estado, né, conversando com pessoas, com o público, com alunos, né, participantes dos cursos, entre 120 a 200, até R$ 250 a gente observa essa diferença de valores. Então é variável, né? Então, de acordo também com o conhecimento, com a capacidade técnica desse profissional. Mas em média a gente coloca aí em torno de R$ 180 para esse trabalho de proteção. Uhum. E os trabalhos terapêuticos e ortopédicos, isso pode quadruplicar, vamos dizer assim, esse valor Sim, médio. entendi. Casos específicos, né, como qualquer outro tipo de serviço, né, independente, tem uma Exato. variação, né, É. de valores cobrados. Quanto maior for a complexidade, então às vezes a dificuldade, a situação de modificação da ferradura, então dentro da questão de esporte, existe todas essas variáveis para que o profissional, né, balize o seu valor, né. Então e claro, quanto maior for o reconhecimento, a profissionalização dele, Claro. esse valor se eleva também, né. Sim, como tudo no mercado, né, produtos e serviços, né, Exato. diferenciados, enfim. Não, bacana. E depois que o cavalo já tá com a ferradura, qual o dono ele precisa ter algum cuidado específico para manter aquele período que tu comentou que dura 4, 5 semanas, né, dependendo. Tem alguma coisa que ele precisa fazer para manter aquela boa aplicação, enfim? Exato, precisa, existe a necessidade que seja feita uma manutenção diária. Inclusive, nós estamos aí, como tu comentaste, hã, demonstrando isso em uma oficina, né, em uma divulgação do Senar aqui na Expo Inter, e a gente vem abordando esse tema, né, dentro da parte de manejo e de ferrajamento. Existe a necessidade diária de limpeza, observação da cama, se esse animal está estabulado, está encocheirado, para que evite-se umidade, principalmente. Uhum. A umidade é inimiga do casco, então nós precisamos de uma equipe que trabalhe unida, tanto ferrador, veterinário, proprietário e o tratador, que normalmente é esse profissional que está no dia a dia com o animal, faça uma boa limpeza da cama desse animal, da cocheira e do ambiente onde ele vive e principalmente uma limpeza diária do casco, para que não tenha nenhum acúmulo de sujeira e principalmente de umidade. Sim, porque fica uma porta de entrada ali, querendo ou não, né, pelo cravo que Perfeito. tu falou, né. Isso mesmo. Legal, maravilha. Vários assuntos interessantes, curiosos aí, que eu não sabia particularmente, né, sobre a parte de ferrajamento de equinos. A gente já está encaminhando para o fim, né, agora vamos deixar um espaço aí, Jerônimo, para tu deixar uma mensagem para quem nos acompanha aqui, sobre a atuação no Senar, junto ao Senar, sobre o tema específico que a gente debate aqui. Fica à vontade para fazer as tuas últimas colocações aí. Maravilha. Primeiramente eu gostaria de agradecer, então, por esse convite, então, para que eu pudesse passar um pouquinho dessa experiência, então, afinal de contas, no Senar são vários anos já aí, quase 13 anos trabalhando como profissional do ensino e há mais de 20 anos na totalidade, né, da minha vida desenvolvendo vários trabalhos em todo o segmento equestre, então preparo, doma, a gente adquiriu uma experiência e hoje a gente consegue trazer isso e graças a essas oportunidades, né, então que o cenário nos proporciona, a gente é muito grato por poder ensinar esse trabalho, passar adiante pela necessidade da demanda, que a gente sabe que existe, né, no estado do Rio Grande do Sul. Essa oportunidade é muito importante. Agradeço imensamente pelas perguntas que acredito que a gente tentou de alguma forma trazer essa elucidação, essa clareza. Só agradecer, muito obrigado pela oportunidade. Tá bom, maravilha. Nós que agradecemos, obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo, a gente fazer essa conversa. E claro, a gente tentou trazer um pouquinho de cada assunto, que é um assunto amplo, né, da parte de ferrajamento, mas acredito que a gente conseguiu passar um pouco dos assuntos que são, necessitam do conhecimento técnico, né,
Não é uma coisa tão simples, precisa ser, ou que seja simples, mesmo assim precisa ser bem feito, né? Exato. Então, aí a importância também do Senar, através dos nossos cursos, dos nossos programas, na parte de equinos, para que, de fato, ele consiga, o produtor, nosso público-alvo, tenha e faça o bom uso da técnica, né? Mas maravilha, mais uma vez, muito obrigado, né? E a gente fica à disposição. Estamos então encerrando mais um episódio do podcast do Talk Agro, do Senar Rio Grande do Sul. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.